Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Joias Raras. Você sabia que Curitiba é uma das cidades mais culturais do Brasil? Não só pelos museus, pelos teatros, mas também pela gastronomia, pelos bares, restaurantes de diversas etnias. E para falar sobre esse assunto, hoje eu estou aqui com a minha convidada especial, Kelly Spena. Tudo bom, Kelly? Tudo bem, Ju. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer ter você aqui, Kelly. Kelly, me diz uma coisa. Você é formada em biologia, é mestre em biotecnologia e depois você mudou a tua área de atuação, você se formou em marketing e design gráfico, é isso? Isso. O que fez você mudar assim drasticamente de área? Pois é. Depois que eu me formei, fiz o mestrado em biotecnologia, eu fui convidada para morar na Austrália para trabalhar nessa área. Cheguei lá, trabalhei na área de biotecnologia, trabalhava com formigas. Com formigas. É, diferente. Fazia pesquisa? Fazia pesquisa. Fiquei 1 ano lá, fui convidada para trabalhar por 1 ano no contrato fechado de 1 ano. E lá eu entendi que a cultura lá é muito diferente da cultura Sim. aqui. E eles falavam assim, na cultura ocidental, vocês têm o costume de se especializar cada vez mais em um assunto. E vocês ficam especialistas naquele assunto, o que é ótimo, muito legal. Porém, aqui na cultura oriental, porque é um país oriental, Sim. né? Tá do outro lado, Do né? outro lado, pertinho da China, Aham. Vietnã. Eles falam assim, quando aqui na cultura oriental, a gente se especializa em várias coisas. Isso abriu a tua mente. Abriu minha mente, porque você consegue ter várias habilidades diferentes para várias coisas, para sair de várias situações, para lidar com várias situações totalmente diferentes. E além da experiência de vida que você tem morando em outro país, né? Exatamente. Que legal! Aí eu falei, eu sempre gostei muito da comunicação, sempre quis, era uma das áreas que eu planejava seguir na minha adolescência. Aí eu falei, por que não? E você sempre foi comunicativa? Sempre. Mesmo antes de ir para a Austrália, desde criança? Desde criança. Porque você é muito comunicativa, né? Você conversa com todo mundo, você está sempre nos lugares. Atualmente você é presidente do Rotary Club Terceiro Milênio, né? Isso. Nessa gestão. E está sempre envolvida também em projetos sociais, está sempre envolvida em todos os assuntos que você puder. Sim. Né? Você entrou para a política também, você quase entrou para a política. Você estava na política, você saiu candidata a vereadora. Como é que foi essa história? Bom, foi interessante. Eu sempre gostei muito dessa área. Bom, como você falou, eu sou muito comunicativa. E eu sempre gostei muito de me comunicar com as pessoas, de conversar, de saber sobre as pessoas, saber as histórias, as necessidades. Isso sempre fui assim desde criança. E quando eu morava em São Paulo, eu tive a oportunidade de ajudar alguns candidatos nas eleições e me interessei cada vez mais pela política e por ajudar o próximo. Sim. Quando eu mudei para Curitiba, quando eu voltei para Curitiba, fui convidada por um vizinho para ajudar ele na campanha dele e na área de marketing mesmo. Eu não fazia faculdade de marketing ainda. Ah, você não fazia Ainda não. Então foi uma super oportunidade para você começar a aprender na prática. Foi. Aí eu falei, vou te ajudar, né? Fazer as postagens e tal, e me interessei. Ele não entrou como vereador, porém eu comecei a seguir os vereadores que tinham entrado e comecei a conversar com eles. Alguns me deram retorno. Então eu perguntava, mas por que você votou naquele projeto assim? Por que assim não é melhor? Daí eles me explicavam e acabei fazendo amizade com um deles. Você entrou em assuntos mais profundos, assuntos realmente que estavam acontecendo e que você se interessava. Sim. Aí você viu que você tinha interesse realmente pela política ou né, por fazer a diferença de alguma forma. Eu acho... Porque a política é muito estigmatizada, né? A política, a gente tem um histórico muito ruim na política no Brasil.
Então, a gente já tem um preconceito natural, isso vem desde criança, você vai aprendendo que político não presta, que a política não é boa, mas não é isso. Exatamente. A política é tudo na nossa vida, a gente pisa na rua é política, a gente abre a torneira da nossa casa é política, porque tudo na nossa vida é política. Essa é uma visão muito interessante, você sabe que eu nunca tinha pensado por esse lado. É muito interessante pensar dessa forma, porque a gente só pensa em política, Brasília, né, o pessoal que está lá, geralmente que não estão ao nosso alcance, né, Uhum, que isso é um erro, porque a gente deveria ter mais contato com quem a gente vota, uhum. né, a gente devia cobrar, né, as promessas que são feitas, mas é exatamente isso. Eu gostei dessa colocação porque eu realmente nunca tinha pensado por esse lado. Pois é, a gente não pensa. A gente não pensa, não Não. consegue associar, né? É. E no Rotary você consegue fazer esse trabalho também? Como que você, como presidente do Rotary, eu acredito que agora você esteja um pouco mais atuante, né? Uhum. Mas você sempre foi também, né? Sempre. Todo sempre, histórico teu no Rotary. Sempre. Justamente por ter esse meu lado mais, assim, ousado, digamos assim. Uhum. Eu não tenho medo de conversar com as pessoas, eu não tenho medo de receber um não. Sim. Então eu vou atrás. Então eu entrei no Rotary, porque a minha mãe fazia parte do Rotary. Então eu vim para Curitiba, vim morar com ela depois que eu me separei. E comecei a ver ela atuando, eu falei, poxa, isso é interessante, porque isso também, o Rotary também é política. Porém, o Rotary é uma política apartidária. Uhum. Ou seja, não tem os partidos, a corrupção não existe porque as pessoas trabalham lá por amor ao próximo. Sim, e com um objetivo único, né? Objetivo único de ajudar o próximo. Exatamente. E eu comecei a ver aquilo, falei, eu quero ajudar. Quero fazer parte disso Quero fazer também. parte. Uhum. Aí comecei aí comecei a ir atrás das pessoas mesmo do Rotary, o Rotary tem alguns cargos, Uhum. né, tem a governador de Rotary, que cuida de vários clubes que formam o distrito, e eu comecei a ir atrás dessas pessoas e conversar e dar sugestões, Uhum. e por isso eu fui convidada a participar também do distrito de Rotary. Ah, você também está envolvida no distrito? Também estou envolvida no distrito. Ah, que interessante. E então eu já comecei logo no meu primeiro ano de Rotary, eu já entrei primeiro como associada, logo depois eu comecei a atuar no distrito também. E isso faz uma diferença, porque tem uma abrangência muito maior, né? Faz, aham. É muito interessante, mas muita gente não conhece o Rotary, né? Porque você fala em Rotary e geralmente as pessoas pensam, naquela roda que tem no começo da cidade, Uhum. né? Daí você fala, Rotary, eu já vi em algum lugar, mas eu não sei o que que é, né? Mas não sabem que o Rotary em si, ele faz muito, né? No mundo inteiro, né? O fato de Sim. ter acabado com a poliomielite também foi um caso, foi uma situação, né, muito interessante que o Rotary fez, Uhum. mas que geralmente não é divulgado, né? Uhum. Porque também o lema do Rotary é fazer o bem sem olhar a quem também, né? Exatamente. É um dos lemas, né? Exatamente. E isso é muito interessante. E você se sente, como que você se sente? Tipo, fazendo parte não só dessa comunidade, mas fazendo parte dessa mudança que você quer ver no mundo. Como que é isso para você? É maravilhoso, porque você se sente fazendo parte de algo maior, algo muito maior. Porque, como você citou, a poliomielite é uma doença que assolava o mundo, principalmente na década de 80, 90. A gente tem ainda hoje adultos que sofreram a poliomielite, que é pós-polio, né? o pós-polio. Dizem que as dores de quem teve polio são horríveis. São. Eu tenho conhecidos com pós-polio e eu posso te dizer que o sofrimento, infelizmente, é muito grande mesmo. Então, e saber que você faz parte de uma organização mundial que acabou com não podemos falar que acabou 100%, porque tem 2 países que estão em guerra que ainda a gente não consegue entrar lá para erradicar totalmente. Mas estamos a ponto de erradicar totalmente no mundo. Aí as pessoas falam, tá, mas erradicou e aí? E aí temos a síndrome pós-polio que tem que ser tratada, tem que ter a ajuda para essas pessoas que muitas vezes não têm condições de se tratar. Porque é um tratamento caro também, É um tratamento caro.
E temos que manter essa imunização. Então é um trabalho que nunca vai acabar. Nunca vai acabar. E para você ter a noção da grandiosidade, isso é algo que foi feito através do Rotary Club e foi mundial. A gente não está falando de Brasil, né? A gente não está falando só de um ou outro país, a gente está falando do mundo inteiro. Né? Então tem que ser levado muito a sério e tem que ser divulgado, né? Porque muita gente não sabe. Muita gente não sabe. O Rotary é o que você falou, ajudar as pessoas sem olhar quem. E também, até há pouco tempo atrás, a gente tinha essa cultura de é bonito a gente ajudar e não ficar falando, olha, eu ajudo. É bonito, é. Porém, se a gente não mostra o que é o Rotary, as pessoas não sabem o que é. Não tem a noção do que o Rotary pode fazer. E o Rotary faz muitos eventos para arrecadar dinheiro para os projetos. Sim. Porque tudo precisa de dinheiro. Então, as pessoas que olham de fora o Rotary, são duas coisas. A roda rotária que você falou, que fica na entrada da cidade, é uma coisa. E as cidades, principalmente as cidades menores, elas veem o Rotary como, é um clube de festa. Só faz festa, só faz jantar. E não é isso. Não é. Mesmo porque as festas e os jantares, eles são unicamente também para arrecadar os recursos, né? Exatamente. Uma situação interessante, o Rotary tem um intercâmbio que o Rotary proporciona, que inclusive eu fui intercambista pelo Rotary, então assim, eu posso dizer que mudou a minha vida, né? Mas isso já faz 25 anos, mas realmente mudou a minha vida. E tem a questão do Rotary, que o Rotary incentiva adolescentes, né? Adolescentes sem condições financeiras para fazer o intercâmbio. O próprio clube do Rotary, ele proporciona esse intercâmbio com a ajuda dos rotarianos, né? Sim. Esse é um projeto que a gente tem no nosso distrito. Não são todos os distritos de Rotary que tem, porém no nosso distrito aqui tem. E é um projeto muito bonito. Como que é o nome? É Jovem Destaque. Jovem Destaque. Porque são jovens da comunidade. Não é aleatório, eles se inscrevem, a gente vai atrás, vai olhar como que é a vida dessa pessoa, a vida da família. Faz toda uma pesquisa, eles têm que fazer algum tipo de prova, não? Faz a prova, depois, como os demais intercambistas também fazem. Sim. Mas primeiro, antes deles fazerem a prova, a gente faz essa pré-seleção. Pra gente saber se realmente a gente vai ajudar uma pessoa que precisa. E que realmente quer, né? E que realmente quer. Porque às vezes é só um sonho, vou morar fora, vou estudar fora, mas não tem um objetivo, né? Então é muito importante isso, você conhecer quem tá indo. É muito importante, porque tem o glamour de você ir para outro país, mas nem todo adolescente, nem todo adulto tá preparado. Então, às vezes, você conversa com as pessoas falam, ai, que legal o intercâmbio. Mas quando você chega e fala assim, você quer ir para outro país? A pessoa fala, peraí, não é assim. Né? Então, a gente tem que ver se a pessoa está preparada. Porque não adianta nada a gente escolher ou achar um adolescente, um jovem que queira ir. Aí chega lá na frente e ele não consegue ir. Porque não consegue mesmo por problemas da família, por problemas deles mesmo, pelo bloqueio. Pelo bloqueio também, porque às vezes fica com esse medo mesmo, né? Com esse receio do novo, né? De encarar uma realidade nova que vai ter que ser vivida por um ano, pelo menos, né? Exatamente. E vai ter que ficar com outras famílias, falar outra língua, né? E geralmente são diversos países, né? Acho que tem Rússia, Japão, México, tem diversos países. Tem, muitos países. Muitos países. E daí o jovem vai lá, se inscreve, passa por todo um processo de seleção. E não é só isso, não é só a seleção, é a preparação mesmo. A preparação. Você vê um jovem que inicia, tanto o Jovem Destaque, que é um jovem da comunidade que o Rotary vai financiar 100%, quanto um intercambista que vai que a sua família vai bancar, que é um intercambista regular, tanto um jovem quanto o outro tem uma preparação. Então a gente forma líderes. Pelo clube.
pelo clube e Uhum. pelo distrito. Ah, que são aqueles eventos como Rila, por exemplo. Exatamente. Uhum, encontros com os intercambistas que já estão no Brasil. Isso, Uhum, que é o Rotex. Então, isso. intercambistas que já foram, já voltaram. Encontro com as famílias. Então, divide experiências, consegue conhecer a realidade de quem já foi. É muito interessante. É muito interessante, porque você vê um jovem quando ele está iniciando o processo e vê o mesmo jovem no final, Quando ele volta. antes mesmo dele ir, você já percebe a diferença. Aí quando ele foi uma criança, um Uhum. adolescente, e ele volta um adulto. É bem isso, eu sei por experiência própria. Eu digo que a minha vida ela é antes do Canadá e depois do Canadá, Uhum. né? Então o intercâmbio ele traz uma maturidade muito grande. Muito grande, muito. A gente tem vários jovens que, desde que eu entrei no Rotary, já tem mais de 4 anos, então eu Uhum. acompanho os intercambistas. Então a gente vê, assim, vendo a evolução deles, a gente vê que é uma transformação na vida de qualquer um que participa desse programa. É um programa maravilhoso. É lindo. Eu recomendo assim para todo mundo. Sim. Adoro. E Kelly, me diz uma coisa também. Você está lançando um podcast sobre a vida noturna curitibana. Isso. Como que vai funcionar? Você vai focar na vida noturna, na vida cultural, nos bares, restaurantes? Qual que é o teu objetivo? Meu objetivo é trazer para Curitiba um formato diferente das pessoas enxergarem a vida noturna curitibana. Uhum. Não só a vida noturna, outros entretenimentos também. Um parque, um evento, uma exposição. Você acha que o curitibano, por exemplo, ele não acompanha e ele não aproveita tudo que a cidade oferece? Eu acho que não aproveita. Por falta de conhecimento, você acha? Acho, tenho certeza. Uhum. Porque Curitiba é uma cidade muito rica. É uma cidade que tem muitos lugares para você ir, para você visitar, para todos os gostos, para todos os tipos de gosto musical, gostos, paladares, para tudo. Até restaurantes típicos, os bairros também, né? Tem os bairros mais típicos, Santa Felicidade, com comidas italianas, né? Uma gastronomia italiana, assim, você respira a Itália, onde você estiver em Santa Felicidade. Alguns bairros mais típicos e a gastronomia também acompanha isso. Você acha que o curitibano, por exemplo, por ser, né, mais introspectivo, ele prefere um restaurante, um barzinho mais tranquilo? Ou não vai a baladas, algumas festas, assim, por falta de conhecimento do que a cidade pode oferecer? Eu acho que nós temos todos os gostos aqui. Uhum. Então, e tem muita gente que não vai porque não conhece. Não é divulgado, eu acho. Não é divulgado. E ela não sabe, às vezes ela não se encontrou. Às Em vezes, algum lugar. exatamente, porque né? ela conhece só aqueles lugares. Exato. Quando eu voltei a morar em Curitiba, eu falava assim, mas eu vou em tal lugar, é longe. Eu falava, gente, aqui tudo é perto. Tudo perto. Se você comparar com São Paulo, Rio de Janeiro, é do lado. É do lado. E as pessoas aqui, elas são daqui, elas não têm essa visão. Então elas falam assim, eu não vou naquele bairro porque é longe. Porque é longe. E às vezes é 20, 25 minutos. Exato. E não conhece o que tem lá, porque tem esse bloqueio, essa preconceito, digamos assim, de ir num bairro distante. Porque o curitibano também ele é muito bairrista, né? Muito. Então acaba ficando, porque hoje em dia, antigamente não, a gente tinha que ir até o centro da cidade, fazer compras, ir a restaurantes. Hoje em dia, os bairros, eles já são cidades, né? São. Então eles já têm tudo o que você precisa, tem um shopping, um centro comercial, tem tudo. Exatamente. Né? Guardadas as devidas proporções, Curitiba é muito parecida com São Paulo nesse sentido. Porque em São Paulo, os bairros são autossuficientes. Uhum. Você não precisa se deslocar a um outro bairro para fazer alguma coisa. Que lá realmente é longe, né? Lá é longe. Porém, aqui é uma cidade bem menor, então você tem essa facilidade de deslocamento e às vezes você perde de conhecer uma coisa em outro bairro porque você não... Ah, não, é longe. Mas não é. É só um pouquinho de boa vontade para você ir lá conhecer. E às vezes você está deixando de conhecer um lugar legal,
né? Às vezes até por preguiça, né? Uhum. Por preguiça, e às vezes tem o barzinho, né, pertinho de casa, ah não, vou ali tomar um chopinho, né, tem aquele restaurante que eu sempre vou, já conheço os garçons, então estou praticamente em casa, Uhum. né, mas não é sobre isso, o teu podcast agora você vai trazer muito mais conhecimento do que está acontecendo na cidade, né? Sim, é isso que eu quero, que as pessoas saibam o que está acontecendo. Uhum. Que as pessoas conheçam os lugares, que as pessoas falam assim, ó, hoje eu quero ir tomar um chopp, aonde que eu vou? Ai, tenho esse. Ah, esse aqui tem uma música rock que eu gosto. Ah, mas esse aqui tem um pagode, eu gosto mais de pagode. Então eu quero que as pessoas tenham a opção como um cardápio Como um mesmo. cardápio. E trazer a programação também, Sim. né? Para a pessoa também já saber o que pode fazer no fim de semana, né? Ou daqui um Uhum. mês. Na parte cultural também? Também, Uhum. também. Teatros, museus. Sim, porque eu vejo que é pouco divulgado aqui. Apesar de ter divulgação, sim, tem. Uhum. Mas não tem um lugar que você chegue, por exemplo, num website, que hoje em dia é tudo na internet. Não tem um lugar que você vá lá, abra e tenha tudo que tá acontecendo, ou a Tudo maior organizado, parte. tudo certinho, né? Exato. Mas é interessante assim, eu gosto de ir para uma cidade e às vezes, não sei, quero jantar, quero fazer alguma coisa, eu abro lá a internet e vejo eventos em São Paulo, por exemplo, quando eu estou em São Paulo, né? Então aparecem vários eventos assim, mas de forma desorganizada, digamos Uhum. assim. Né? Às vezes aparecem várias opções de bares, restaurantes, mas às vezes não exatamente o que eu quero. Então, eu acho que ter uma organização, você saber, você orientar as pessoas, ó, aqui é melhor, aqui tem isso, né? De acordo com o perfil de cada pessoa. E Uhum. você pretende ir nos lugares? Como que você vai fazer? Pretendo ir nos lugares e mostrar. Uhum. A gente tem hoje aqui alguns influenciadores que falam sobre restaurantes. Uhum. Então, eles já fizeram uma organização, de um certo modo, Sim. sobre os restaurantes, sobre a gastronomia. Uhum. Então, agora a ideia é fazer sobre a vida noturna, sobre não só a gastronomia, mas os eventos que acontecem, as bandas que estão tocando, Entretenimento. entretenimento em geral. Uhum. Então, para a pessoa que fala assim, eu gosto de ouvir música ao vivo. Uhum. Ok. Então, quais tipos de bares que eu posso ir para ouvir sertanejo? Quais tipos de bares que eu tenho para ir assistir rock? Uhum. Então, para ela ter essa opção organizada, Sim. e achar. E achar. Então, eu pretendo ir nos lugares, mostrar como que é. Uhum. Porque não é só... Hoje em dia a gente é muito visual. Sim, a gente precisa ver para crer, né? Precisa. É. Então, você vai no lugar, você mostra o público que tem lá. Uhum. Que Curitiba tem a população curitibana é muito bonita. Uhum. Então, e as pessoas gostam de se arrumar. Gostam de se arrumar. Então você mostra aquelas pessoas bonitas, porque ninguém quer sair para ver gente feia, para ver Isso é uma coisas verdade. feias. Isso é uma verdade. Então a gente vai nos lugares e mostra, nossa, aqui tem pessoas bonitas, aqui tem o drink é bonito. E drink bonito também é uma coisa que chama atenção, né? Muita. Eu sei que eu gosto, quando eu Muito. vejo um drink bonito, eu já falo, o lugar é bom. Aham, exatamente. Você já se sente atraído por aquilo, né? Porque a gente é natural do ser humano, a gente quer coisas bonitas. É. Não adianta. Ninguém vai sair, se arrumar para ver coisa feia. Exato, exatamente. Então eu quero mostrar a beleza que a gente tem na vida noturna curitibana. Que é muito amplo, né? Muito. Muito amplo. E eu vejo por mim, pelos meus amigos, que a gente acaba indo só nos mesmos lugares, Uhum. né? Por comodidade. Sim. Então, por comodidade, a gente acaba, não quero pensar, vamos naquele lugar que a gente já está acostumado, a gente já conhece, né? Uhum. O garçom já me conhece pelo nome, Sim. né? Então, vamos dar uma mudada, né? Exatamente. Vamos sair um pouco de casa, aproveitar um pouquinho. Isso é muito legal, essa ideia é muito bacana. Até eu estava pensando, esses dias me falaram, eu queria ir num samba, uma roda de samba, um pagode. Mas Curitiba não tem, né? Eu falei, confesso que não sei. E tem. Tem, né? E tem de tudo. Quando eu voltei a morar em Curitiba, que eu saí daqui
era criança, tinha 6 anos de idade, Uhum. e eu voltei com 39. Então, bastante diferença. Bastante tempo. E quando eu voltei aqui, eu mesmo não sabia onde ir. Eu gosto de rock. Uhum. E eu sou muito chata pra música. Então, assim, tem coisas que eu falo, não é o lugar que eu gostaria de Sim, ir. não é teu perfil. Não é meu perfil. É. Mas eu comecei, aí eu vi assim, tem muito sertanejo. Uhum. Ok, não é meu perfil. Uhum. Eu gosto muito de ir em alguns lugares que tem sertanejo aqui, porque a casa é boa, o ambiente é bom, mas não é uma minha primeira escolha. Sim. Uhum. E eu comecei a ver, mas, gente, cadê o rock daqui? Mas não tem rock. Aí eu comecei a ir atrás e comecei a descobrir. E daí eu descobri todos os estilos musicais. Olha só. Aqui tem tudo. Curitiba tem tudo. Todas as opções. Todas as opções, para Uhum. todos os gostos, para todos os bolsos. Exatamente. E assim eu fui procurando e descobri. Aí eu comecei a ver, mas peraí, gente, tem um monte de coisa de rock aqui que ninguém sabia. Ninguém sabia. E lugares bons, né? Muito bons. Lugares bons que não são tão divulgados. Exatamente. E que às vezes precisam de um espaço na internet, precisam de uma divulgação, de um empurrãozinho para serem mais conhecidos, né? Até pelo bem do próprio estabelecimento, né? Uhum. Porque isso vai gerar mais vendas, né? Então é a chance dos lugares, dos bares e restaurantes terem uma longevidade também, né? Exatamente. E parece que não, mas só que quando abre um estabelecimento, um restaurante, um bar, isso vai movimentar a economia. Então é bom, é muito ruim para qualquer pessoa se abrir um bar, um restaurante que não dura 6 meses. Não, é a pior coisa. É a pior coisa, e não é só para o dono do lugar, não é só para os funcionários. Sim. É para a cidade inteira, para aquela cidade, para aquele bairro, para aquela cidade. Para os concorrentes também é ruim. Exatamente. Que a gente pensa, mais um, mas é um concorrente. Mas para o concorrente é bom. Porque tem que ter concorrência, né? Tem que ter. Porque ele vai olhar aquele concorrente e vai falar assim, poxa, aquele bar tá enchendo de gente porque eles colocaram um drink bonito. Uhum. Então, vou fazer um drink bonito também. Então, eles conseguem ir melhorando, né? Sim. Eles vão vendo o que a concorrência está fazendo e cada pessoa que abre um estabelecimento é um sonho que está sendo depositado lá, né? É. Então, é um sonho de ter o próprio negócio, de fazer, de visualizar aquela casa cheia, né? Com clientes. E às vezes é exatamente isso, falta esse empurrãozinho, essa divulgação. Falta. E você tem parcerias também? Tem. Uhum. Tenho parcerias. Estou aí conversando com donos de bares para a gente poder divulgar os bares deles. E porque assim também, né? Você imagina, eu vou chegar num bar e falar assim, olha, eu tô fazendo um podcast sobre isso, a pessoa vai falar, mas quem é você? Então eu preciso dos parceiros para eles mostrarem que é um projeto sério e mostrarem que vai ser uma coisa interessante para todo mundo. Sim, e tem uma rede de apoio, né? Sim. Essa rede de apoio é muito boa porque você consegue alavancar o teu negócio de uma forma que seja boa para os lugares, né? Para os estabelecimentos, bares, restaurantes e para o público em geral também, porque você vai levar esse conhecimento que eu confesso que eu tenho muito pouco conhecimento em relação a isso, né? Gostaria de ter mais. Às vezes o pessoal pergunta, Ju, você conhece tal lugar? Não conheço. Pois é, muita gente me pergunta. Esses dias alguém veio e me falou assim, eu queria... Tava conversando assim, normal, e a pessoa falou, eu gosto de ouvir tal tipo de música, mas eu não sei onde ir. Daí eu falei assim, esse final de semana tem uma banda assim, tocando num bar tal, uma banda assado tocando num bar tal. Aí ele olhou pra mim e falou assim, nossa, você sabe? Eu falei, sei, porque eu pesquiso, que eu gosto. Que você sabe? Daí ele ainda perguntou assim, você já viu todas essas bandas? Eu falei, não tive a oportunidade ainda de assistir todas. Mas eu entro no Instagram, eu olho a banda, vejo alguns vídeos deles cantando, então eu já sei mais ou menos o estilo de música que eles tocam. Sim, e o objetivo é ir nos lugares e realmente conhecer. E realmente vivo, conhecer. Né? Exatamente. E eu tenho ido, ido nos lugares, eu vou muito sozinha, sabe? Então,
Às vezes, aqui em Curitiba, a gente tem um pouco de dificuldade que uma mulher chega num lugar sozinha à noite, Tem um pouco de preconceito, tem né? um pouco de preconceito. É. Mas eu vou. Tá certíssimo. Eu vou. Eu vou porque eu vou pra conhecer, eu vou pra saber, eu vou até mesmo pra indicar um lugar. Então, assim, eu ainda tenho muito o que conhecer, porque aqui tem muita coisa. Tem muita coisa. Mas eu já posso falar que eu já conheço uma grande parte, pelo menos no estilo que eu gosto, No estilo que é você o gosta. rock, eu conheço bastante. E que agora você tá indo pros outros estilos Pros para outros poder estilos. ajudar outras pessoas. Uhum. Mas pegando um gancho no que você falou, você sabe que você tem minha admiração, porque essa autoconfiança que você tem, né, na comunicação, e você dizer, não, eu vou sozinha, eu me garanto, eu sou autossuficiente, né? Então, isso é uma coisa tão bonita de ver, porque às vezes a gente mesmo, né, como mulher, a gente tem uma insegurança por causa desse preconceito. E é uma coisa tão boba, né? Porque se a gente está bem, a gente se sente bem, é a melhor coisa, né? Você vai num lugar, quero ir em tal lugar. Não preciso, vou sozinha, né? Eu me garanto. Então, parabéns. Olha, eu acho sensacional, porque são poucas as pessoas. É difícil. Né? Eu confesso Não é que é fácil. muito difícil você começar a fazer isso. Depois que você começa, você vai em um, você vai em outro, aí você vai se acostumando. Sim. Mas confesso que no começo foi muito difícil. Dá uma travada. Dá. E eu morei mais de 20 anos em São Paulo. É um outro estilo de vida. As pessoas lá são muito independentes, mulheres, homens são muito independentes. Sim. Então lá eu já tinha esse costume de sair sozinha. E lá é um pouco mais fácil, né? Lá Mais fácil. O preconceito não é tão grande, eu acho. Não, as pessoas, na verdade, as pessoas são muito individualistas. Sim. Então elas não vão olhar pro lado e falar, nossa, mas tem uma mulher sozinha aqui, não. Sim. Talvez Cada um pela tá vivendo cidade a sua ser vida. muito grande, Exatamente. né? Aqui já é um pouco diferente. Sim. As pessoas julgam. Sim. Julgam sim. Mas é uma coisa que a gente pode mudar. E é uma coisa que deveria ser mudada. Deveria. Porque muitas mulheres, principalmente, querem sair, querem dançar, querem se divertir e não vão por falta de companhia, né? Às vezes tem até aquela amiga, ai, vamos sair, não sei o que, chega na hora, ai, mas tá tão friozinho hoje. Exatamente. Né? Tá tão gostoso aqui embaixo do meu edredom. Exatamente. E daí acaba não indo, e quando vê a pessoa se acostuma a não sair, a não fazer mais nada, e fica lá enclausurada dentro de casa. É bem isso. Né? Eu senti muita essa dificuldade quando eu vim pra cá. Porque eu comecei a conhecer as pessoas. Logo veio a pandemia. Ah, você veio um pouco antes. Um pouco antes. Eu vim em outubro de 2019. Então, quando eu comecei a conhecer as pessoas, veio a pandemia. Aí, então, praticamente 2 anos enclausurada. Enclausurada, total. Total. Aí entrei no Rotary e comecei a conhecer as pessoas do Rotary. Mas tem muitos casais no Rotary. Tem bastante. Então, você vai convidar as pessoas, você convida o casal. Só que às vezes o casal, quando quer fazer alguma coisa, quer fazer o casal. Sim. Ou quer fazer com outros casais. E tá certo. E já é uma cultura aqui, né? É uma cultura. E são assuntos diferentes. Eu não tenho filhos. Eu tenho 45 anos, não tenho filhos. Então, é muito difícil, às vezes até mesmo uma mulher solteira, que já foi casada, já se separou, mas ela tem filhos. O assunto é outro. É outro. Então eu fiquei assim, mas gente, eu vou ficar aqui. Eu tenho 2 opções. Eu vou ficar aqui em Curitiba, eu vou ficar trancada na minha casa, porque eu não tenho com quem sair. Sim. Tenho amigas, a gente conversa, mas na hora de ir pra uma balada, digamos Dá assim, preguiça pra um bar, em todo mundo. dá preguiça. Daí uma tem namorado, outra tem marido, outra tem filho. Aí eu falei, eu tenho essa opção de ficar em casa. Ou eu tenho a opção de sair sozinha. E ficar em casa, você vai se acostumando depois, pra você sair daquele marasmo, não é difícil. É difícil. É muito difícil. Quando eu fui casada,
eu mesmo me anulei. Uhum. Não foi, eu nem posso culpar ele porque não foi, eu Sim. mesmo me Você acha anulei. que foi até uma escolha inconsciente, talvez? Foi, Uhum. porque ele tinha um jeito assim, gostava de músicas que eu não gosto de ouvir, Uhum. gostava de lugares que eu não gostava de ir, então eu tinha a opção de ir com ele ou de ficar em casa. E eu preferia ficar em casa. E você ficava em casa. E eu sou muito desprendida, assim. Uhum. Não é porque eu tenho um relacionamento que a pessoa tem que ficar comigo 24 horas por dia, Sim. não. Eu quero ir assistir uma banda de pagode, eu não gosto. Uhum. Vá à vontade. Já aproveita a vida. A vida Aproveita. é muito curta, vai lá aproveitar. E Exatamente. tá certo. Mesmo porque se a pessoa quiser fazer alguma coisa de errado, me trair, ela vai me trair às 7 horas da manhã indo pro trabalho. Qualquer lugar, né? É. Em qualquer lugar. Então, É bem assim, isso. eu sempre fui muito assim. Então, Uhum. começou, ele ia nos lugares que ele gostava, convivia com as pessoas que ele gostava, e eu fui cada vez me retraindo mais. Por não querer acompanhar ele ou por achar que não precisava? Por não querer acompanhar, porque eram Uhum. lugares que eu não me sentia bem. Uhum. Porque quando a gente vai ouvir uma música que você não gosta ou estar com pessoas que você não se dá bem, você Uhum. não se sente bem. Sim. E daí você preferia não... Preferi ficar em casa. Preferia ficar em casa. Eu gosto muito de ler, então eu ficava muito lendo em casa, Sim. estudando. Então, Aproveitava o tempo pra você. pra mim. E foi ótimo. Sim. Foi Mas ótimo. agora você deu essa virada. Então, aí quando eu me separei, um pouco antes de eu me separar, eu comecei a ver, mas, gente, peraí. Eu gosto de ir pra rua, eu Uhum. gosto de ver gente bonita, de Uhum. escutar música, Você se redescobriu. Muito. Isso é E incrível. daí mudou, daí eu me redescobri, eu vi a mulher diferente que eu sou, na verdade, Uhum. que eu anulei. Aí eu vi que aquele casamento já não cabia mais pra mim. Eu vi que aquela vida não cabia pra mim. E daí eu comecei a fazer minhas coisas. Aí eu abri minha agência de eventos em São Paulo. Lá em São Paulo. E lá em São Paulo você trabalhava com eventos também, com bandas? Com bandas. Uhum. Eu gosto muito da parte musical. Uhum. Então eu trabalhava com bandas, eu fiz um casting, então eu tinha várias bandas, como um cardápio mesmo. Aham. Eu tinha aquelas bandas e aí as pessoas queriam fazer um evento, um casamento, uma formatura, e vinham pra mim, Kelly, eu preciso de uma banda que toque qualquer tipo de música, uma banda baile. Uhum. Eu tenho essa aqui. Você já via em qual perfil se Uhum, encaixava. exatamente. Eu quero uma banda que toque flashback. Uhum. Tenho essa banda. E você pretende fazer isso aqui em Curitiba também? Pretendo. Com o podcast, fazer deixar as bandas, né, os fornecedores, digamos assim, de eventos para você poder divulgar, que também é outra coisa que as pessoas não sabem aonde procurar, né? Exatamente. Para fazer um evento. Quero fazer um casamento, quero planejar meu casamento. Tá, vou começar por onde? Uhum. Né? Então isso é muito importante também, essa parte dessa assessoria, né, para casamentos, aniversários, formatura, isso é muito interessante. Eu vi muito assim, justamente essa dificuldade que as Uhum. pessoas têm. Porque se a gente pensar quanto melhor a banda, quanto maior qualidade artística a banda tem, pior é a administração. Pior administração. Porque as pessoas têm talento para cantar. Uhum. Elas têm aquele talento. E isso Para vender, às vezes, é o fraco é da difícil. pessoa. Para vender, para divulgar, para fazer um bom trabalho nas redes sociais. Uhum. Porque as pessoas, os artistas, eles são muito passionais, eles fazem aquilo por amor. Por amor. A maioria, né? A maioria. Músicos, né? As pessoas, os artistas. Exatamente, só que a gente não paga a conta com amor. Não. Infelizmente. Não, infelizmente, queria muito. Então, os artistas acabam sendo prejudicados por isso. Sim. Porque daí também tem o outro lado, as pessoas que querem contratar e também enxergam a música como hobby. E não é. E acabam desvalorizando a banda. Desvalorizando a banda. Uhum. Então, quando você tem uma pessoa que faz esse meio de campo,
que Facilita muito. facilita. Uhum, Porque se a pessoa chega assim, fala assim, eu tenho um amigo que tem uma banda, uhum. eu vou casar, vou contratar esse amigo. Aí chega pro amigo e fala assim, olha, eu tô gastando um monte de dinheiro com o meu casamento e eu preciso da banda. Você não faz pra mim por um valor É menor? impressionante. É impressionante como isso acontece. Exatamente. Né? Ou então fala assim, olha, você vai lá, sua banda vai poder comer à vontade. Aham, aham. Gente, tá, e daí? E você vê assim, quando você vai num evento, se a música não estiver boa, todo mundo vai lembrar que o evento não foi legal Uhum, por causa da música. Eu fui no casamento, nossa, mas a música estava tão ruim, uhum. né? Às vezes a pessoa nem lembra da comida, mas vai lembrar da música, Lembra? né? E às vezes a pessoa não sabe o que tá ruim. Às vezes a pessoa não sabe que é a banda, Uhum. ou não sabe que às vezes nem é a banda, é o som É o som. que não tá bom. Uhum. Sabe que tem alguma coisa incomodando E não sabe o que e é. não sabe o que é. E daí isso é o prato cheio para o fracasso do evento. Exatamente. Né? Então, assim, as pessoas, todo mundo gosta de música, todo mundo escuta música, consome música, Todo mundo. Uhum. e as pessoas, porém as pessoas não têm um conhecimento técnico. Então você vai num evento que você falou, você escuta aquela música, não tá bom, Alguma fala- coisa está errada, mas você não sabe o que não é. sabe o que é. E você fala, não, aquele evento não estava bom. Uhum. Mas por que não estava bom? Não sei. Muitas vezes você pode ver, se a pessoa falar o evento não estava bom, ela não sabe por Ela quê. não sabe por quê. Pode ter certeza que tinha alguma coisa de errada com a música. Com a música. E Aham. a maioria das vezes não é nem o artista. Às vezes é assim, a pessoa foi lá, pediu pro artista fazer um preço melhor, Uhum. o artista diminui a banda, contrata um som de menor qualidade, Um som com menos qualidade. aí fica ruim. Exatamente. E é impressionante que as pessoas que vão fazer os eventos deveriam valorizar mais a banda, Uhum, né? Do que qualquer coisa, porque é a banda que vai fazer o pessoal levantar da cadeira, ficar animado até altas horas da noite. uhum. Se não tiver isso, você faz um casamento, por exemplo, fez o casamento, todo mundo jantou, pronto, todo mundo vai embora. Não, Uhum. é a banda que vai fazer a festa ter graça, né? Exatamente. E é isso que vai ficar na lembrança. É isso que vai ficar na lembrança. Porque quando você vai num evento e você dançou, às vezes você nem gosta de dançar, Uhum. mas você tá vendo aquelas pessoas animadas, você se contagia. Exato. A música contagia, né? Contagia. É muito interessante. Isso sobre bandas é uma verdade assim que tem que ser mudada. Tem. Isso é algo que a gente precisa divulgar, que as bandas precisam ser valorizadas. As bandas precisam ser valorizadas e as bandas precisam de alguém que ajude nisso. Porque o artista, ele não sabe falar não. Eu vejo bastante isso também. Então o cara lá chega, olha, eu quero contratar sua banda. Aí o cara fala assim, olha, minha banda, sei lá, custa 5.000 reais. O cara vai falar, não, mas eu tenho só 4.000. O artista vai falar, tá bom. Tá bom, fecha nos 4. Só que não é legal. Não é legal, porque você sabe que cada um sabe o valor do seu trabalho, né? E não é só isso, sabe, Ju? Porque às vezes a gente pensa assim, a gente olha a banda lá, a banda custa 5.000 reais e tem 5 artistas. Uhum. Aí você pensa assim, nossa, eles ganharam 1.000 reais por pessoa para tocar 3, 4 horas. Não é isso. Não é, não vê que tem som, Tem muita que é coisa caro, envolvida. iluminação. Tem som, tem iluminação, tem o Técnico. transporte, tem Uhum. muita coisa que você vai ver, vai dar 200, 300 reais pro artista, às vezes nem isso. Às vezes nem isso. Às vezes nem isso. Então, assim, as pessoas têm essa ilusão. Essa ilusão que o artista tá lá e tá enchendo o bolso. Exatamente. Aí Né? você tem lá uma guitarra, você tem uma guitarra bem legal, nem vou falar a mais cara do mercado, Uhum. uma razoável. Sim. Mas você tem que comprar as cordas, você tem que afinar aquele instrumento, você tem que ter todo um uma cuidado. ferramenta para ajudar a afinar. Você tem muita coisa que as pessoas não Exatamente. veem. Tem todo o cuidado e tem toda uma preparação, porque até para você ter uma banda você precisa ensaiar, Uhum. né? E para você ir até um estúdio, fazer algo profissional,
isso também você tem que despender um dinheiro para poder fazer os ensaios, para ir até os ensaios, para Uhum. você poder deixar tudo em ordem para fazer um evento bem feito, né? Exatamente. Então é muito custo envolvido que as pessoas não têm nem ideia do quanto custo tem, e às vezes até o próprio artista não tem essa ideia. Então por isso que ter uma pessoa para administrar, para vender, para cuidar da banda, né, é uma Uhum. coisa muito importante. Então esse é um ponto que eu sempre gosto de deixar bem claro para os artistas. Tenham uma administração, Uhum. né? E alguém que venda, porque não adianta também ser um artista, ensaiar pra caramba, ser super bom, e não divulgar e não ter shows. Exatamente. Né? E não é qualquer um que sabe fazer essa administração de bandas. Porque existem administradores excelentes, mas que não entendem nada de música. Exato. Sabe administrar alguma coisa, mas banda não é o forte. Não é o forte. Né? Eu não posso falar assim, por exemplo, eu sou uma artista, eu sei tudo sobre música. Não. Porém, eu sei bastante coisa, porque eu aprendi, porque eu gosto, então eu gosto de estudar, eu estudo sobre isso. Até sobre o mundo do entretenimento. Sobre o mundo do entretenimento. Então, assim, é até engraçado que quando eu vou num lugar, num bar, num restaurante, num evento, qualquer lugar que eu vá, que seja entretenimento, eu chego num lugar e eu vou observar se tem uma saída de emergência, eu vou observar se o som tá bem posicionado, se o palco, quem tá ali no bar, quem que tá enxergando aquele palco? Sim. Quem tá enxergando o vocalista? Você já presta atenção em tudo. Em tudo. Se o som, às vezes o instrumento tá muito mais alto do que o vocalista. Então tudo isso eu chego, é difícil eu chegar, acho que é quase impossível chegar num lugar e não ser um pouco técnica. Você já percebe tudo, você já tem o teu ouvido pronto em tudo, teus olhos em tudo. Ouvido absoluto, olhos absolutos. E isso faz uma diferença, sabe? Porque às vezes a pessoa vem... Aconteceu uma vez numa festa, num clube que eu fui, e uma prima minha é a diretora social do clube, e ela fez um evento que tava assim, super legal. Aí, várias bandas, aí trocou a banda. Veio uma banda de rock, e eu tava super animada, rock eu gosto, né? Comecei a ouvir aquilo e não tava legal. Não tava legal, e aquele som tava alto, tava incomodando. E na hora, eu pensei assim, tava curtindo, não tava muito prestando atenção. Sim. E daí essa minha prima veio e falou assim, Kelly, mas esse som, o pessoal tá reclamando, não tá legal. E eu já fui lá falar pra eles baixarem o som, eles reclamaram comigo, a banda reclamou. Eu falei, peraí. Aí eu parei, ouvi, eu falei, não é que o som tá alto. A bateria está muito alta e a voz do vocalista está muito baixa. Sim, a voz do vocalista geralmente tem que ser mais alta que a bateria. Então a gente não está ouvindo o vocalista, só está ouvindo a batida e a batida acaba ficando irritante. É aquela bateção de lata praticamente. Exatamente. Aí eu cheguei lá, fui falar com o cara do som, aí o vocalista no palco, ele veio brigar comigo. Ele falou assim, já falaram pra gente baixar som e não é assim que funciona. Vocês não são artistas, vocês não sabem nada. Eu falei, peraí. Aí eu falei pro baterista, falei pro cara do som, o baterista entendeu. Baixou um pouco Baixou o som, colocou uma toalhinha em cima da bateria, que ajuda. Baixou um pouco o som da bateria, aumentou o vocalista. De repente, o pessoal começou a levantar, começou a dançar. Olha só. Aí no final... Esse cara que veio brigar comigo veio me pedir desculpa. Ele falou, nossa, ele reconheceu. Olha... Ele falou assim, eu não tava entendendo. Sim. Eu falei, sim, porque você tá em cima do palco, você não sabe o que tá acontecendo. Eles não conseguem ter a dimensão, né? Não tem. As pessoas que estão ouvindo não entendem de música, só entendem que aquilo estava irritante. Agora, o que eu tenho um olhar um pouco mais técnico, então me afastei, eu ouvi, eu identifiquei o problema, fui lá. E eles corrigiram. E corrigiram. Pois é. E aí que faz a diferença. Faz toda a diferença. E você acompanhar as bandas, ver se tá tudo em ordem também. É um processo que tem que ser feito, né? Para o evento ser um sucesso. Já aconteceu eventos que a gente foi, fez o contrato,
chega na hora a banda chega cedo. Uhum. Então, o evento é, sei lá, 8 horas da noite. Uhum. 2 horas, depende da onde, depende do que vai Às fazer. vezes é muito longe também. 2 horas da tarde a banda tá lá. Sim, e tem que passar som, né? Tem que montar, tem que passar som. Se tiver alguma coisa errada, se acontece alguma coisa, você tem que buscar uma corda de violão, que seja. Às vezes você tem 3 cordas, as 3 estouram. Então você tem que ter esse tempo. Tem. Aí já aconteceu da gente chegar lá e daí chegar na hora do show e não ter uma comida pro músico. Geralmente acontece. Acontece. E se você não tem um contrato, você não pode cobrar. Não pode cobrar. Às vezes não tem nem água, né? Nem água. Então, eu sempre trabalhei com contrato. Uhum. E daí eu cheguei, uma vez aconteceu isso, eu cheguei e falei pro organizador da festa, falei, olha, os músicos precisam comer. Sim. Não é o músico que vai ver isso. Não é. O músico tá preocupado em tocar e fazer um bom show. Tá concentrado lá no trabalho dele. Agora você imagina o cara tá lá, tá horas lá sem comer, o cara passar mal, e aí? Passa mal, daí não tem mais show. Não tem show. Tem que ter alguém responsável Tem que por ter isso, alguém por que essa olhe parte. pelos músicos. Exatamente. Aí eu cheguei pro cara, o cara falou assim, não, mas não tava, não tem tá no como. contrato. Aí eu falei, olha, o contrato está aqui. E tava E no contrato. tava no contrato. O contratante é responsável pela alimentação da banda. Aí ele providenciou. É providencial. Eu falei, não precisa ser o buffet, que às vezes é mais caro. Pode ser trazer uma pizza, alguma coisa, mas eles precisam se alimentar. Alguma coisa, né? Então é muito importante você ter essa pessoa. E essa pessoa que já antecipa os problemas, né? Sim. Já vê de antemão o que pode acontecer para não deixar isso acontecer. Né? Exatamente. Que legal. Kelly, foi um prazer conversar com você, Kelly. Adorei. Obrigada pela tua presença aqui. Foi um bate-papo muito gostoso. Nossa, a gente conseguiu falar de várias coisas e principalmente dessa nova fase que você vai lançar o teu podcast, que você vai mostrar não só para os curitibanos, mas vai mostrar para o Brasil, para o mundo, o que a nossa cidade tem de melhor, né? Para a gente poder sair, se divertir, aproveitar tudo que tem na cidade que a gente simplesmente não conhece. Exatamente. Né? Então, o meu muito obrigada, Kelly. Você é a minha joia rara de hoje e eu te admiro muito pelo teu trabalho, por tudo que você vem fazendo, não só na questão do entretenimento, mas pelas causas sociais também, que você está sempre envolvida e você tem a minha admiração. Muito obrigada. Obrigada, Ju. Quero agradecer muito esse convite. Você também é uma pessoa, eu vejo você sempre trabalhando e você sempre linda, maravilhosa. Também sempre tem minha loucura. admiração. Porque, olha, você é um mulherão. Obrigada, Kelly. Muito obrigada. Sucesso com o novo projeto. Eu tenho certeza absoluta que vai ser um sucesso e pode contar com a gente. Vamos divulgar. Então tá bom, obrigada. Muito obrigada a todos vocês e até o próximo Joias Raras.